I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Make a statement, I don't ever slow up. E aí pessoal, tudo bem? Então eu vou mostrar aqui para vocês nessa videoaula como usar uma fonte sem transformador. Na entrada da tomada você tem 127 ou 220 volts de corrente alternada, tá? VAC, corrente alternada, ok? Então essa corrente alternada, vamos ligar ela, se eu ligar ela diretamente aqui, ó, pelo diagrama elétrico, ela vai fazer o que? Ela vai passar pela minha ponte retificadora, pelo meu filtro de capacitivo, pelo meu regulador de tensão e na realidade no próprio regulador de tensão ela vai queimar, né? E se chegar até a placa também vai queimar na placa aqui também, tá? Por que que vai queimar a placa? Porque ela está ligada diretamente em 127 volts ou 220. Então para isso eu teria de colocar aqui um transformador, ok? Para reduzir essa tensão. Só que o transformador muitas vezes ele é um pouco caro e o circuito fica inviável. Então o que vocês podem estar fazendo? Vocês podem estar colocando no lugar um resistor ou um capacitor, tá? Então você pode colocar um resistor ou um capacitor, mas qual resistor e qual capacitor? A gente vai ver aqui mais para frente. Então é assim, então vai funcionar dessa maneira. Temos a tensão de 127 volts ou 220 de volts de corrente alternada, vai passar pelo resistor ou capacitor e esse capacitor ele vai ter uma diferença de potencial aqui que vai segurar um bocado da tensão e vai deixar passar, por exemplo, só 12 volts. 12 volts ele vai passar direto, mas o restante daqui, ó, vai ficar retido, tá? Para que a placa não queime, tá? E é claro, a corrente também será limitada a uma corrente de 43 miliampere, ok? Essa corrente aqui de 43 miliampere. Então isso dá para fazer um cálculo, tá? De como descobrir qual é o resistor e qual é o capacitor. Nós veremos isso. Então vai funcionar assim, um diagrama básico. Você tem que fazer um resistor ou um capacitor para segurar uma tensão aqui, deixar passar só 12 volts. Aqui você deve fazer uma ponte retificadora, né, que é uma ponte de diodo para que a onda senoidal torne-se onda contínua, né, de corrente contínua. Só que ela não sai contínua depois da ponte de diodo. Depois da ponte de diodo, ela sai uma onda pulsante. Então tem que passar por um filtro capacitivo para tornar ela linear, né? Uma fonte de corrente contínua. E depois disso, deve-se regular essa corrente contínua para que ela garanta 12 volts. Então você pode estar usando um diodo Zener ou um LM78012, tá? Que é um regulador de tensão na saída. E aí sim, essa saída você pode alimentar a sua placa, levando em consideração que esse circuito todo aqui para trás vai poder lhe fornecer 43 miliamperes de corrente elétrica. A corrente que vai passar por aqui é de 43 miliamperes. Por quê? Porque o meu circuito necessita disso, tá? Então, para que a minha carga, a minha placa, a minha lâmpada, ou seja, o equipamento que eu ligar aqui de 12 volts, a fonte tem que me fornecer 43 miliamperes, ok? Sabendo disso, também ela tem que me fornecer 12 volts. Só que na entrada aqui, nota, eu tenho 127 volts de corrente contínua. Nesse caso, eu coloquei corrente contínua. Então, 12 volts de corrente contínua, se eu tirar isso daqui, nota, queimou.
vai ser uma corrente muito alta, porque não tem um limitador aí também, uma tensão alta também, vai queimar a minha placa. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar um resistor. Agora, esse resistor ele vai segurar, vai reter uma tensão aqui. Qual é essa tensão que ele vai reter? Tensão nesse resistor vai ser igual à tensão da carga menos a tensão total. Como isso vai ficar? Isso aqui vai ficar assim, ó. A tensão da carga é 12 volts menos a tensão total, que é de 127 volts. Portanto, o resultado é 115 volts, ok? Então nota o seguinte, o R1 vai ter uma tensão aqui nele, de 15 volts. Mas qual é o resistor que eu vou colocar aqui para que essa tensão segure os 15 volts aqui? Então na primeira lei de Ohms, nós vamos utilizar esse cálculo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para cima, tá? Usando a lei de Ohms, fica dessa maneira. O meu R1, o valor de R1, ele vai ser igual à tensão do meu R1, que é 115 volts, que nós vamos colocar lá, dividido pela corrente que passa em R1, que a corrente que passa em R1 é 43 mA. R1 é igual, nós vamos substituir aqui por 115 volts, ok? 115 volts, dividido pela tensão em miliamperes lá. E miliamperes é a mesma coisa do que 0,043 ampere, tá? Fica assim, ó. 115 dividido por 0,043 ampere, que vai dar um valor ohmico de 2.644,41,42, vai. 42 o que? Isso é resistência. Então resistência é ohms, tá? O sinal de ômega, tá? Então vamos colocar o sinalzinho aqui menorzinho, tá? Então dá isso aqui. Então o valor aqui, na realidade eu posso falar que ele é de 2,6 k ohms, tá? Então o meu resistor aqui, eu arredondei ele aqui, 2,6 k ohms, para que o meu equipamento não queime, tá? Só que nós devemos saber também qual é a potência qual é o watts de potência desse resistor, senão ele vai queimar. E vamos utilizar a segunda lei de Ohms aqui agora. Então a segunda lei de Ohms, para eu descobrir a potência em R1, é igual a tensão em R1 multiplicado pela corrente em R1, que vai me dar então, portanto, o resultado. Vamos montar a conta aqui primeiramente. Então, para montar essa conta, ficaria assim: a potência em R1 é igual a tensão em R1. A tensão em R1 é de 115, ó, 115 volts, tá? Vezes quanto? Vezes a corrente de 0,043 ampere, certo? Então, pegando a calculadora, ficaria assim: 115 volts multiplicado por 0,043 ampere é igual a 4,945. Então, 4,945 o que? Watts de potência. Tem que ser um resistor de 4,95 watts, ou melhor, vamos arredondar, 5 watts de potência. Esse aqui é a potência, seria a potência do resistor. Então, para eu ligar esse circuito diretamente em 127 volts, eu preciso de 2,6 k ohms, tá? Para que ele segure uma tensão de 115 volts,
que aí ele vai deixar passar somente 12 volts e uma corrente de 43 miliamperes. Só que o resistor vai esquentar e ele precisa aguentar essa caloria. E para isso, então, ele precisa aguentar 5 watts de potência. Então agora nós vamos ver o segundo exemplo, só que em vez de usar um resistor, usaremos um capacitor. Se eu tirar esse capacitor aqui, claro que minha carga ou meu circuito, ele ainda assim vai necessitar de 12 volts e de uma corrente de 43 miliamperes. Se eu ligar diretamente no 127 volts, ela vai queimar. Então, para isso, eu precisaria colocar um resistor, mas nesse caso, eu estou colocando um capacitor, tá? Capacitor C1. Esse capacitor, ele vai ter uma tensão aqui, ok? Ele vai ter uma diferença de potencial nessa parte que ele vai ter que segurar para que passe uma voltagem que não queime essa placa. E também respeitar que uma corrente passe por aqui sem queimar essa placa também. Ok. Para fazer esse tipo de cálculo, nós vamos utilizar o triângulo de reatância, a primeira lei de Ohms, a equação da reatância capacitiva e a tensão de isolamento. Bem, vamos começar então pelo triângulo de reatância. O triângulo de reatância, ele usa como uma regra baseada no teorema de Pitágoras, onde a tensão da rede, que é 127 volts, seria o local da hipotenusa. E os dois catetos seria, um cateto seria a tensão da carga e o outro cateto seria a tensão do capacitor. Então, tensão do capacitor, que é a diferença de potencial, e a tensão da carga, que é de 12 volts. Então, fica assim, montando a conta, fica assim. Para mim descobrir a tensão que vai ficar aqui no capacitor, eu tenho que fazer a raiz quadrada da tensão da rede ao quadrado menos a tensão de carga ao quadrado. Então, montando isso, vai ficar da seguinte maneira. A tensão da rede é 127 volts ao quadrado, menos a tensão da carga é de 12 volts. 12 volts, também ao quadrado. Então, vamos fazer 127 vezes 127. Vamos ter 16.129 menos, vamos saber, 12 ao quadrado. 12 vezes 12, que é igual a 144. É de subtração aqui, né? Então, 16.129 menos 144, que vai ser 15.985. Vamos tirar a raiz disso daqui. Clico aqui na raiz quadrada. A raiz quadrada disso é 126,43. 126,43 o que? Volts. Porque lembra que nós queremos descobrir o volts do capacitor. Então, nós acabamos de descobrir a diferença de potencial que o capacitor ele tem que suportar aqui, tem que segurar, melhor dizer, né? Então, a diferença de potencial nesse capacitor vai ser de 126,43 volts, ok? Nós vamos utilizar a lei de Ohms para descobrir a nossa reatância capacitiva. A reatância capacitiva ela é informada pela letra XC. Então, em vez de CR, nós colocaremos XC, ok? A tensão do capacitor vai ser a tensão do capacitor 1 e a corrente do capacitor será a corrente do capacitor 1. Então, vai ficar assim, XC, que é a resistividade elétrica do capacitor, reatância capacitiva, vai ser igual a 126,43, que foi a tensão do capacitor que está aqui em cima, a tensão do capacitor, que foi a diferença de potencial. Bem, essa diferença de potencial terá que ser dividido pela corrente que passa por esse capacitor. Bem, a corrente que passa por ele é a corrente, quem determina essa corrente é a carga, que é de 43 mA. Então, 43 mA, colocaremos aqui embaixo, então, a corrente de 43 mA. Então, fica, XC é igual a 126,43 volts dividido por 43 mA. Logo, vamos pegar a calculadora.
e vamos fazer o cálculo de 126,43 dividido por 0,043. No caso, miliampere, eu transformei em ampere, então vai ficar dessa forma. Resistividade de um capacitor, esse valor ele é ohmico, tá? Então nós vamos utilizar a letra de ômega aqui, ok? Então são 2.940,23 ohms. Então note o seguinte, enquanto o resistor ele precisou de 2,6K ohms, já o nosso capacitor ele tem uma resistividade elétrica de 2,9K ohms. Essa seria a nossa resistividade nesse capacitor, né? Ok. Agora nós sabemos a nossa resistividade do capacitor, que é a nossa reatância capacitiva. Nós vamos descobrir então o valor desse capacitor pela fórmula da equação da reatância capacitiva. Xc, que é a reatância capacitiva, é igual a 1 dividido por 2 vezes π vezes a frequência vezes o capacitor. Só que note o seguinte, o Xc, que é a reatância capacitiva, eu já tenho essa informação. Então o que eu preciso saber é o capacitor. Então o meu capacitor vai tomar o lugar do Xc e o Xc vai para o lugar do capacitor. Bem, 2 vezes é o número 2 vezes a π é uma constante, 3,14. Tá aqui, ó, 3,14. Isso é π. Então, 2 vezes 3,14 vezes a frequência. Então, essa frequência aqui, ela está aqui. Por que 60 Hz? Bem, na tomada da sua residência ou da sua empresa, tanto faz 110 ou 220, ela vem numa frequência de 60 Hz. Isso significa que a polarização dela, o mais e o menos, eles alternam. Daí é chamado tensão alternada. Essa alternância do positivo para o negativo acontece 60 vezes em 1 segundo. Então, a cada 1 segundo acontece 60 vezes. Depois, temos vezes o capacitor, que no caso eu troquei de lugar, então agora é o Xc. Então, aqui, o Xc ele vai ser igual a nossa resistência capacitiva aqui, né? A nossa reatância capacitiva, né? Então, Xc vai ser a reatância capacitiva de 2.940,23 ohms. 2 vezes π, que é 3,14, vezes a frequência, que é 60 Hz, vezes a nossa reatância capacitiva, que é de 2.940,23, que é igual a esse número aqui de 1.107.878,664. Então eu vou colocar aqui a resposta: 1 dividido por 1.107.878,664 é igual 9,026 a sétima. Bem, isso significa o seguinte: eu tenho que andar 7 casas para eu ter o valor disso daí, né? Então como é que eu vou fazer isso aí? Tá, vamos fazer o seguinte. Então você vai botar assim, 0,02 é o que me interessa, tá? Ao máximo colocar um 6 aqui. E aí eu vou acrescentar 7 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu vou andar com a vírgula está aqui, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou botar a vírgula aqui. Isso significa o seguinte: eu vou tirar a vírgula aqui, e aqui é farad, tá? Aqui é milifarad, aqui é microfarad e aqui é nanofarad. Então 902 nanofarad. Esse número aqui eu não preciso do 6 lá, né? Posso até simplificar um pouco aqui, como era 6, jogar 2 ali, tá bom? 903 nanofarad. Mas agora só falta saber qual é a tensão de isolamento.
A tensão de isolamento vai ser a tensão, nós precisamos saber qual é a tensão de pico que esse capacitor ele pode receber. Bem, a tensão de pico dele vai ser a tensão nominal dele, tá? A tensão calculada, melhor dizendo, vezes a raiz quadrada de 2. Então, a tensão nominal da voltagem nesse capacitor foi mostrado lá que é de 126,43 volts, que está aqui, ó. Ó, a voltagem é 126,43 volts. Então essa tensão vezes a raiz de 2 vai me dar o resultado de pico. Então quem é a raiz de 2? A raiz de 2, a raiz quadrada de 2 é 1,414. Então 1,414, então eu tenho que multiplicar 1,414, eu vou multiplicar essa tensão, calculando 126,43 volts multiplicado por 1,414 é igual a 178,77. Então 178,77. Então 178,77 o que? Volts. Então o meu capacitor, na realidade, ele aqui é a tensão que ele vai segurar, mas ele pode estourar, ok? Ele pode estourar. Então para que ele não estoure, eu preciso colocar um capacitor com no corpo dele tem que ter 177 volts ou a mais, tá? Então quando eu for comprar, eu vou precisar comprar um capacitor, tá? Vamos botar dessa cor. Eu vou precisar comprar um capacitor de 903 nanofarad e 177 volts ou para mais, né? 200 volts, 250 volts. Bem, é isso aí. É assim que achamos o valor do capacitor para utilizar ele no lugar de uma fonte. Valeu, espero que tenham gostado. Um abraço e até uma próxima.